Fala pessoal, tudo bem? Bom, vou resolver com vocês agora a prova de matemática da PUC de 2018 dos grupos 1 e 3. Tá legal? Mas antes de apresentar a resolução de cada questão, como eu costumo fazer, eu vou fazer com vocês uma análise da prova, avaliando aí o que foi cobrado em cada questão e o nível de dificuldade que eu achei em cada uma delas. Tá? Então, por ser uma prova de grupo específico, foi uma prova discursiva de 4 questões com 3 itens em cada. Então, na verdade, era uma prova bem extensa, uma prova de 12 questões. Né? Se você, por mais que alguns itens sejam interligados a outros, tinha alguns itens que eram um pouco independentes. Então, na marca você tinha uma prova aí de 12 questões, né, agrupadas aí em 4 grupos de 3. Tranquilo? Bom, a prova começou com uma questão de geometria analítica, onde envolvia ali equação da circunferência e equação da hipérbole, sendo que você não precisava saber hipérbole, bastava você saber a equação da circunferência e como achar pontos de interseção entre duas curvas, certo? Exceto no item C, que ele pedia para calcular a área de um determinado polígono, que na verdade era um quadrilátero, em que era um retângulo, então você nem precisava saber como eu resolvi, né? A maneira de calcular a área de um polígono, né, por meio do seu determinante, você poderia perfeitamente ter resolvido aí por meio de distâncias de 2 pontos, fazendo base vezes altura no final. Tá? Não foi a maneira que eu fiz, mas era uma maneira que você poderia fazer essa questão. Tá? Então, era uma questão assim, não era uma questão difícil, não era uma questão que você precisava de grandes abstrações, você só precisava aí no máximo esboçar a circunferência, esboçar a curva, mas por ser de um grupo específico, espera-se que o candidato soubesse fazer isso de uma maneira bem tranquila. Então, por essa razão, eu jogo aí essa questão sendo uma questão fácil. Tá? Então a prova começou com um tema que não é um tema tão trivial, porém não era também um nível cobrado, não era um nível tão elevado assim, tá? Na verdade era um nível bem tranquilo. Beleza? Bom, aí na questão 2 era uma questão de progressão aritmética, certo? Na verdade, né, você tinha ali uma progressão aritmética e progressão aritmética de segunda ordem junto, né? Então, dentro do capítulo fica tudo aí dentro de progressão aritmética. Mas no caso, você nem precisava saber tanto progressão aritmética de segunda ordem. O que foi cobrado de progressão aritmética de segunda ordem era só você perceber que a sequência era uma progressão aritmética de segunda ordem. Tá? Então, exceto o item C, por ser uma questão literal e aí tornava a questão um pouco mais difícil, os itens A e B eram muito tranquilos. Então, como o item C desgarrou muito o nível de dificuldade, então acredito que fazendo a média aí das dificuldades do item A e B com o item C, eu julgo aí uma questão de nível médio, supondo aí, né, considerando para que você acertar a questão toda. Acredito que acertar os itens A e B, a maioria dos candidatos tem acertado, porque eram bem tranquilos, tá? Bom, aí na questão 3, entrou uma questão aí de função quadrática junto com geometria espacial. Então, é uma questão que eu julgo aqui, nesse caso, uma questão difícil. Por quê? Porque você primeiro precisava esboçar a parábola e depois inscrever lá um retângulo respeitando determinada condição, rotacionar formando cilindro. Só aí no item A, eu acredito que a maioria dos alunos, dos candidatos, tenha tido dificuldade de resolver. Tá? E aí depois desenrolar ali, aplicando função quadrática e tudo mais. Então, era uma questão aí, uma questão bem difícil. A questão 4, né? A questão 4 é uma questão de probabilidade com análise combinatória e não está muito longe de ser uma questão trivial. Os itens A e B, eu até considero que sejam itens assim, com nível de dificuldade médio, não é nem tão questões tão difíceis, mas o item C, para variar, né, o item C geralmente na prova da PUC, na prova específica da PUC, ele sempre desgarra no nível de dificuldade, e o item C, de fato, ele era muito difícil na sua interpretação, na sua análise e na execução da solução também. Então, mais por causa do item C, eu considero essa questão aqui sendo uma questão difícil, né? Ela começa ali, quando você lê o enunciado, você Eugênio joga um dado, você quer, tranquilo, questão de dado é uma questão tranquila, mas na verdade não, era uma questão pela maneira como ele construiu, né? O evento, o experimento aleatório, não era nem um pouco trivial, tá? Então, de fato, era uma questão aí bem difícil,
Beleza? Então, assim, em termos de nível de dificuldade, dado que eu estou olhando para os candidatos que vão fazer uma prova específica de matemática, né? Então, são os grupos 1 e 3, no caso do vestibular da PUC. O nível de dificuldade, um nível crescente, tá? Tirando os itens 6 aí de cada questão, aqui nem tanto. Aqui, na verdade, o item mais difícil para mim era o item A, na verdade. Por isso que eu acho que essa questão era bem difícil e destoava um pouco das outras duas. Talvez a maioria dos candidatos tenha tido mais dificuldade nessa. Mas era um nível de dificuldade crescente, tá? Com relação aos assuntos abordados, né? Misturando assuntos, né? Pegando um pouquinho aqui de progressão aritmética de segunda ordem. Então, foi uma questão aí bem densa na questão de conteúdo. Então, não era qualquer candidato que conseguiria ir bem nessa prova, tá? Então, com relação aos conteúdos abordados, senti um pouquinho falta aí de função afim, mas como já tinha função quadrática, tudo bem também, né? Então, enfim, era uma prova que os conteúdos, né, foram, né, abordados de maneira muito densa e o nível de dificuldade crescente, uma prova difícil. Eu achei essa prova, todo o olhar do candidato, uma prova difícil. Tá bom? Beleza? Então, no nosso próximo vídeo, então, eu vou resolver com vocês item a item, né? Cada vídeo vai ser a resolução de um item aí de cada questão, tá? E aí sim, a gente fecha essa prova toda. Como eu costumo fazer, eu sugiro fortemente que você, antes de olhar as resoluções, que você tente resolver essa prova. Vou até deixar aqui o link na descrição. Acesse a prova, tente resolver você primeiro, antes de assistir as resoluções. Acredito que isso ajuda a vocês aí na hora de, eu fiquei com dúvida, eu não consegui, por que eu não consegui? Às vezes você fez parte da solução e aí quando você vê a outra parte que ficou faltando, você vê comigo, tá? Ou de repente você pode até ter resolvido aí de uma outra maneira e aí você me avisa, me dá um toque aqui no comentário, que aí me mostra a tua solução, que aí de repente, aí, dependendo de como for, eu até gravo essa solução alternativa que você me apresentar. Tá bom? Dando os devidos créditos, obviamente. Tá legal? Beleza? Então, queridos, vamos então para o próximo vídeo, onde a gente começa a resolver mais essa prova. Vamos lá.